Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Iaô. O vídeo de hoje, vocês vão perceber que vai ter os seus aspectos, o seu aspecto negativo e também positivo. Infelizmente, algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais, principalmente no Facebook, sabem que na sexta-feira nós perdemos um filho de santo, o Denilson. Ele teve um infarto e veio a desencarnar. E foi muito difícil, porque foi um susto muito grande para todos que amam, que enxergavam e sabiam o ser humano que ele era. O tempo que ele ficou aqui conosco, ele colocou em prática tudo aquilo que a espiritualidade levou a ele de orientação, de informação, de aconselhamento, e uma delas era se tornar um ser humano melhor, se confrontando com as suas limitações, com as suas dificuldades emocionais. E ele estava empenhado e ele com certeza conseguiu se tornar um ser humano melhor, eu tenho certeza disso. Ele já chegou aqui uma boa pessoa e ele saiu, e ele com certeza foi para perto de Deus, de Olodumare e dos orixás, para poder contemplar ainda mais o mundo espiritual. Eu vou partilhar com vocês 2 vídeos que eu peço desculpas porque eles foram gravados de uma forma muito espontânea em um momento que nós estávamos nos preparando para dar seguimento às homenagens que a espiritualidade nos orientou que fosse feita a ele. E nós tivemos a bênção, né, de ter um arco-íris bem em frente. Lógico que para você que está assistindo pode não significar muito, por isso quando eu gravei foi com a intenção de partilhar somente com os filhos de santo do Axé no grupo do nosso terreiro, dos filhos de santo do nosso terreiro, que puderam partilhar sobre a história, né, do irmão Denilson aqui bem de pertinho, e o que o arco-íris nos traz, que dentro da nossa crença é uma resposta da espiritualidade referente ao nosso respeito, ao nosso amor, à nossa fé, não só para com o ser humano que ele foi, o tempo que ele esteve do nosso lado, mas para com a espiritualidade que nos cerca e que nos abençoa o tempo todo. Eu vou dar sequência para que vocês vejam o vídeo, e logo depois do vídeo eu volto trazendo para vocês a continuidade da importância desse vídeo e tudo aquilo que a espiritualidade nos trouxe como ensinamento e como visão de autorreflexão sobre a passagem desse ser humano na nossa vida, no nosso terreiro. E desde já eu oriento ou peço que, se de alguma forma você se sente tocado pelos meus ensinamentos e pelo que eu passo aqui no canal, que você assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia, ou pelo menos pode te ajudar a fazer reflexões e enxergar determinadas situações da sua vida de uma forma diferente. É isso, acompanhe a bênção que nós recebemos ontem e que logo eu vou explicar para vocês porque foi uma bênção tão grande, uma resposta tão grande da espiritualidade para todos nós. Isso, seu 7 encruzilhadas está aqui de frente, para onde Dona Padilha pediu para colocar. E em frente à nossa casa, o arco-íris que não vai aparecer agora, mas que eu mostrei para vocês na foto. Preciso aproximar. Espera aí, deixa eu ver se eu... 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Exu te levantou, meu filho. Axé-ô! Salve a espiritualidade, que te guarde, que te proteja. Isso é uma bênção pra gente no dia de hoje. Um arco-íris de frente pro axé. Axé-ô!
Então, como vocês podem perceber, o arco-íris ele tem a sua importância para todos nós aqui do Axé que partilhamos desse convívio com o filho Denilson, porque o Exu que acompanha ele, um deles é o seu Sete Encruzilhadas. E quando ele chegou aqui a primeira vez, eu pedi para que ele cantasse um ponto para seus 7, e um dos pontos que ele cantou, o primeiro ponto que ele cantou, na verdade, foi justamente esse: 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai, 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão e Exu me levantou. Eu ainda não conhecia esse ponto, eu achei ele muito bonito, e a partir daquele dia, dentro do respeito e das histórias que nós temos com o Exu, com o Pombogira e com toda a espiritualidade, eu disse a ele que aquele ponto ele viraria um hino aqui do nosso Axé. Exu bebeu, Exu nos deu a mão, Exu nos levantou. E então ficou um marco toda vez que a gente cantava essa cantiga numa gira de Exu. É óbvio que a gente estava reverenciando não só os 7 encruzilhadas, mas entendendo a importância dos guardiões na nossa vida, porque para muitos a gente sabe que é tido como algo negativo, mas que para todos nós, Exu vem trazendo orientação, aconselhamento, reflexão, discernimento. Então nós temos uma gratidão muito grande por toda a espiritualidade e também pela falange de Exu e Pombogira. E por isso foi tão lindo e foi tão importante ter a presença daquele arco-íris ontem, no momento em que nós estávamos dando continuidade à homenagem que a espiritualidade nos orientou que fizessem com ele. O assentamento do seu 7, depois de feito, foi levado para a casa do filho de Santo Denilson, e conforme aconteceu o desencarne dele, nós fomos lá para perguntar se ele queria vir. Eu joguei no pé de Exu e ele disse que sim. E uma vez aqui na casa, no dia seguinte, nós fomos contemplados com o arco-íris que nascia na direção dele. Quando a gente descobre, como sacerdotisa, como dirigente espiritual, o desencarne de um filho de santo, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o medo de ter deixado de fazer algo, né? Ou até de ter feito algo errado. E pouco depois de toda aquela comoção e sentimento da notícia, eu lembrei que Dona Padilha, um dia antes na verdade ele faleceu na madrugada de sexta para sábado, no dia, na sexta-feira, não foi nem um dia antes, foi na sexta-feira mesmo, de manhã, ela tinha virado aqui em casa e ela tinha me trago muitas reflexões falando justamente sobre o desencarne. Falou sobre a importância de se resgatar vidas, que um sacerdote, um dirigente espiritual, independente da religião que ele esteja exercendo, uma das grandes importâncias é resgatar as vidas, sejam elas encarnadas, e também comentou sobre o trabalho que é resgatar as vidas depois de desencarnadas, a aceitação sobre a morte e vários aspectos que ela nos ensinou. E ela falou sobre isso justamente no dia em que ele veio a falecer. E às vezes a gente acha que Exu ou que a espiritualidade está falando algo aleatório, que é só o ensinamento, e ela já estava me preparando para aquilo que estava por vir, que estava para acontecer. E me recuso a continuar chorando, né? Porque uma das coisas que ela nos deixou, que ela ensinou, é que a morte, ela é apenas o fim de um ciclo. E aí, hoje há pouco tempo eu disse para ela: minha velha, a teoria é linda, mas vivenciar isso na prática é muito difícil. E a gente sabe que a vida terrena é um ciclo, a única certeza que nós nascemos é que a gente vai morrer, né? E que a vida terrena se inicia, se encerra, mas que aquele ciclo, para aquele espírito, ele continua num novo momento, numa outra esfera, numa outra evolução. E ela falou sobre tudo isso antes dele ir,
antes dele falecer. E nada é por acaso. E em sequência, é a reflexão que eu quero levar para você que está assistindo esse vídeo, você, hoje, consegue ter no seu coração a tranquilidade que eu tenho, de que eu fiz o que eu podia por ele, de que eu estendi a minha mão, de que eu aconselhei, de que eu guardei, de que eu acolhi, de que eu disse a ele a importância dele. Eu tenho hoje, depois do susto e todas as reflexões que me foram trazidas, eu tenho essa tranquilidade, essa paz no meu coração, sabendo que eu fiz aquilo que eu poderia e que com toda certeza ele já era um ser humano ainda melhor do que como ele chegou. Porque ele seguia as orientações, ele seguia os aconselhamentos, ele colocava em prática tudo aquilo que a espiritualidade direcionava e aconselhava ele. Então eu tenho um aconchego no meu peito de saber que sim, eu fiz o que estava no meu alcance. E o que eu tenho de aprendizado disso é que a reflexão que Padilha me trouxe será que todas as pessoas que você ama e que de fato são importantes para você, se essas pessoas elas partissem hoje, você teria esse mesmo aconchego, essa mesma certeza de que você fez, de que você falou e de que você demonstrou para cada um das pessoas que você ama a importância deles na sua vida? E a resposta é não, claro que não. Por esse espírito, por esse filho eu sei que eu fiz. Mas será que todas as pessoas que eu amo, eu teria essa sensação, esse acolhimento? Claro que não. Às vezes são irmãos, é pai, é mãe, são amigos, familiares, pessoas próximas a gente, que a gente esquece de dizer o quanto eles são importantes, o quanto nós o amamos. E quando eles se vão, a gente se pergunta, por que eu não disse, por que eu não falei, por que eu não fiz, por que eu não demonstrei? Então isso foi um grande ensinamento que Padilha nos fez refletir. Eu falo para vocês, aproveitem, aprendam, sintam o coração de vocês tocado e façam por aqueles que você amam enquanto está vivo. Existe um ditado que diz assim, o céu podia ter horário de visita. E aí se pergunta, quando está vivo, você tira um horário para visitar quem você ama? Você tira um horário para dizer o quanto as pessoas que você ama são importantes para você? Por que que depois que morre a gente quer que o céu tenha horário de visita? Nós temos que fazer hoje enquanto estamos vivos. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. A gente sempre deixa para depois, achando que o depois vai sempre estar ali, e às vezes o depois não está. Isso foi um grande ensinamento que eu trouxe para a minha vida através das reflexões que Padilha nos orientou e nos ensinou. Leva isso para vocês. Com esse ser humano eu tenho o meu coração tranquilo, mas se fosse qualquer outro que eu amo, talvez eu não tivesse. E é hoje o que a gente leva como ensinamento. Filho de Santo Denilson não deve imaginar o quanto ele era amado e a falta que ele vai fazer aqui pra gente. Tinha uma particularidade dele comigo, que era assim, né? Quando ele me perguntava a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, ele percebia que eu já estava ficando sem paciência, ele dizia assim pra mim, minha véia, ama, minha véia, ama, lembra disso, ama, e é verdade, era uma forma carinhosa dele pedir paciência. E ele sabe o quanto eu amava, ele sabe a falta que ele vai fazer, mas eu tenho certeza que essa dor já vem dando espaço para a saudade, para as boas lembranças, para o agradecimento dele ter nos ensinado tanto, mesmo sem saber, mesmo sem perceber. Ele é um ser humano incrível. Enfim, é só agradecimento, gente. Agradeçam o homem, demonstrem o amor que vocês têm por cada um deles. Eu vou encerrar esse vídeo mais uma vez cantando o hino que ele gostava, que ele amava e o respeito que ele tinha para com a espiritualidade. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu te deu a mão, Exu te levantou.
Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu te deu a mão, Exu te levantou. 7 cores tem o arco-íris, 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio mais, e não cai mesmo, meu filho, que eu tenho certeza que para onde ele foi, ele não caiu, ele levantou, ele se ergueu, o espírito evoluiu. Axé para quem é de axé. Um beijo e muito obrigado por todo o apoio, por toda a mensagem que eu recebi nas redes sociais e no privado.